A paz, meus amados. Estamos aqui mais uma vez refletindo a palavra do Senhor e eu espero que cada um de nós possa diariamente meditar. Salmo capítulo 1 diz que bem-aventurado é aquele que medita dia e noite nos mandamentos do Senhor. Crê tu que toda a Bíblia é inspirada? Então medite em toda a Bíblia. Crê tu que toda ela é útil? Então de cada parte de toda a Bíblia, tire, meu querido, lições para a sua vida. E vai fazendo com que o seu coração se encha da palavra de Deus, até que o seu coração se esvazie dos conceitos do mundo que nós vivemos. Então nós vamos aqui agora estar diante de um homem que desafia, que no capítulo 39, Gênesis, este homem, José, como nós já começamos a refletir, ele foi vendido, alvo de ódio dos seus irmãos, foi vendido como escravo. E aqui no capítulo 39, ele dá um testemunho que surpreende a qualquer um de nós. Nos surpreende a todos pela sua fidelidade, pelo seu coração curado e pela sua fé em meio às dificuldades em que José passa. José, querido, foi vendido como escravo para os ismaelitas. Os ismaelitas o vendem para Potifar. E Potifar é chefe, comandante da guarda de Faraó. Quero dizer que só pelo fato de José ter sido vendido para Potifar, isso já significa uma grande misericórdia do Senhor na vida dele. O Senhor estava com ele e ele não foi vendido para qualquer um. Foi vendido para o chefe da guarda de Faraó. Então, meu querido, eu quero dizer que vale a pena servir ao Senhor mediante isso que acontece aqui, mediante esse acontecimento na vida de José. Ele poderia ter sido vendido, meu querido, para alguém cruel, para alguém que não tem propósito, para alguém que não tem plano na vida, para alguém que não seria nada, embora eu creio que em qualquer lugar Deus poderia intervir e pode intervir e fazer virar. Mas já reconheço aqui que o Senhor era com José. E é isso que nesse texto fala, várias vezes cita, o Senhor era com José. Veja bem aqui. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José. Versículo 2. Então, meu querido, quero dizer que seja em qualquer situação, o mais importante é nós termos a consciência dessa frase: o Senhor era com você. Quer você esteja em situação de bonança, quer você esteja como escravo na casa de Faraó. Bom, mas tão importante quanto o Senhor ser com José, na verdade não tão importante, menos importante um pouco, mas também muito importante, é o fato de que Potifar via que o Senhor era com ele e o prosperava. Não só Potifar via que o Senhor era com ele, como também via que em virtude de ele servir ao Senhor, o Senhor o prosperava. Querido, nós podemos ver aqui José como um modelo de pessoa no seu local de trabalho. José era um escravo, estava no seu local de trabalho, executando serviços. José prospera tanto que Potifar entrega a ele toda a administração da sua casa, das suas fazendas, e Potifar fica apenas com o seu cardápio diário, fica ali apenas com a sua esposa, que ele não entregou para José, obviamente. Então, mas o que nós podemos ver ali é que José prosperava no seu local de trabalho. Que nós, queridos, possamos ver esse exemplo de José. E em primeiro lugar nós possamos estar sempre com o Senhor, e onde nós formos, nós levarmos o Senhor conosco,
e no nosso local de trabalho nós trabalharmos de maneira para prosperar o nosso Senhor, nosso patrão, quem quer que ele seja, para que o nosso local de trabalho seja ali um testemunho vivo da glória do Senhor sobre a vida dos seus servos. José, ele era formoso de porte e de aparência. Então ele despertou o desejo, não ele, mas a mulher de Potifar despertou o desejo por José. E aí, querido, aquela mulher começou a perseguir José, e ela começou todos os dias, diz o texto, que todos os dias ela o assediava, até que um dia, quando não tinha nenhum dos empregados ali dentro da sua casa, ele foi executar o serviço, ela o assediou e ela agarrou suas roupas, ele fugiu, ela gritou, encenando um estupro, um abuso. Então ela posteriormente contou para o seu marido, para os seus empregados, que José tentou abusar aquela mulher. Potifar ficou irado, e nesse momento nós vemos mais uma vez José sendo traído, José sendo alvo do ódio, porque estava sendo fiel ao Senhor. E ele então ali, Potifar ficou irado, e Potifar mandou ele ser preso. Bom, aqui no versículo 9, eu vou ler o versículo para você. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Quero frisar aqui que José, a ética de José, o padrão moral de José, tinha como referência o Senhor. O padrão moral de José não tinha como referência uma filosofia, não tinha como referência uma pessoa. Meu pai não vai deixar, meu pastor não vai deixar, a minha religião não permite, esse comportamento é assim, nada. José, quando se manifestou para aquela mulher que ele não poderia pecar contra Deus. Como poderia eu pecar contra Deus? E ali José dá um testemunho de fidelidade ao Senhor. Então, querido, que nós possamos desenvolver esse alto senso de ética, de conduta moral, em que nós somos fiéis, não porque alguém está vendo, não porque nós estamos nos guiando por aparências moralistas, mas porque somos fiéis a Deus. Que você possa ser, meu querido, que eu possa ser, que nós possamos nos guiar por isso. Temos um Deus sobre nós, nos observa, que nos olha, e que o Senhor esteja sobre mim e sobre ti também. Mas José foi preso. E quando ele foi preso, ele não foi preso em qualquer lugar. Ele foi levado para ser preso onde eram aprisionados os servos do rei, na prisão real. Então José foi preso para onde iam aqueles presos do alto escalão, pessoas do governo. Não era um presídio para escravos, era um presídio para os servos do rei, né? Como se fossem funcionários públicos, gente que fez faculdade, gente que estudou. E na verdade isso mostra um apreço muito grande de Potifar por José, que apesar de ter aceito a acusa da sua esposa contra José, ele não o quis levar à morte. Ele poderia ter levado à morte, poderia ter condenado José à morte, ninguém ia implicar com Potifar por isso. Foi traído vilmente, mas o Senhor era com ele, e com certeza aplacou o coração de Potifar, aquela mulher que não tinha uma conduta idônea. E aí, queridos, nós vemos aqui que o Senhor era com José. O versículo fala novamente, 20 e 21, diz: e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José,
e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. Querido, o Senhor era com José. É claro, querido, que não todos nós queremos que o Senhor seja conosco e nos livre do mal. Nós nunca queremos passar pelo mal, nunca queremos passar pela dificuldade. Nós sempre queremos ser livres do mal, né? E não há nada de ruim nisso. Mas se você, meu querido, passar pelo mal, passar por uma circunstância ruim, passar por uma traição, passar por uma acusação falsa, que você passe-a com dignidade, que você a passe com o Senhor. Não perca em meio à traição a presença de Deus na tua vida, como José não perdeu e continuou. E lá na prisão ele não se revoltou, lá na prisão ele não se entregou à depressão, lá na prisão ele não amaldiçoou a Deus, ele não blasfemou contra Deus, ele continuou fiel e lá ele foi um excelente preso e ele cuidava de todas as tarefas e ele administrava a prisão para o carcereiro. Na verdade, José foi um socorro para aquele carcereiro. E nós vamos ver que, embora José aqui, nesse versículo, nesse capítulo, não saiba do propósito maior de Deus, ele vai chegar lá. E é isso que nós não conseguimos ver. Nós não conseguimos entender, às vezes, por que determinadas coisas acontecem conosco. Mas há um propósito maior. Então, eu vou aqui, queridos, finalizar e dizer para você que você peça a Deus, se espelhe em José e peça a Deus um caráter fiel como o de José, um coração curado como o dele, que suporta as aflições, e que você possa, querido, ser uma bênção onde você estiver, que nós possamos sempre ser uma bênção. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.